Campos dos Goitacazes. Não fazemos entrega, mas os preços são na medida certa. Atacadão das madeiras e derivados. São 8h10, Folha FM, a rádio que toca você. E o Folha no Ar, primeira edição, que tem um oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E temos hoje o nosso convidado, o presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rafael Twin. E Arnaldo, vamos falar um pouquinho mais de política, porque afinal de contas nós somos seres políticos, né? E sem política você não consegue nada na vida. Tudo é uma negociação aqui, uma negociação ali, né? Exato. No dia a dia. Vamos Exato, lá. mas o próprio Rafael Twin colocou aqui em algumas respostas, né, o crescimento da Fundação Municipal de Esportes com relação a gestões anteriores. E a gente sabe da ligação do vereador Neném com a Fundação Municipal de Esportes, sobretudo no governo Rosinha, no governo passado. É uma coisa que é clara para todo mundo sabe disso. Ele mesmo falou que foi uma bandeira que ele levantou na questão do esporte, que o levou à Câmara, depois de ter perdido uma eleição, mas ele segmentou sua atuação nessa área e o levou à Câmara. E aqui no Folha no Ar, na semana passada, foi na quarta-feira da semana passada, né, o Neném fez algumas críticas que ele já tinha feito na Câmara, ele ecoou aqui durante o programa, diretamente à Fundação Municipal de Esporte. Até disse que tem uma frase do Magno Prisco, que trabalhava com ele, que tinha um serrotezinho, que quando o salto começava a crescer, ia lá e serrava, e que estaria faltando isso agora. Como você acolhe essas críticas de um ex-presidente da Fundação, posto que você está atuando hoje? Vamos lá. Eu acho sem pé nem cabeça esse tipo de acusação, até porque nós da Fundação Municipal de Esporte recebemos diversas moções de aplauso na Câmara dos Vereadores, diversas, por vários vereadores. Eu tenho minha consciência totalmente tranquila, porque eu recebo a pessoa que chega lá de chinelo, às vezes até sem camisa, principalmente um vereador. Todos os vereadores sabem, quando chego na Fundação Municipal de Esporte, não preciso marcar horário, eu paro uma reunião para receber, então eu tenho minha consciência 100% tranquila. Todos os vereadores, inclusive Neném, inclusive Perfil, que são pessoas muito ligadas ao esporte, são super bem recebidos. Tem o espaço dele, sim senhor, isso aí eu garanto para vocês. Então acusações incabíveis, provavelmente deve estar chegando a eleição e começa uma briga sem pé nem cabeça, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. A política, eu falo muito isso. A gente tem que usar a política para fazer o esporte. A gente não pode usar o esporte para fazer a política. Por quê? Você quer pegar o esporte para fazer política, aí é muito feio. Fica feio. Fica uma coisa forçada. Não adianta apoiar na véspera de eleição. Então a gente tem que usar a política para fazer o esporte. E é o que a gente tem feito, usado a política para fazer esporte. Os números nossos, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente humilde, mas defendo o que eu faço. O esporte me ensinou a ser guerreiro. E você não precisa ser prepotente com isso. Então, assim, minha consciência pelo trabalho que a gente tem feito e minha consciência perante os vereadores, que eu gosto muito, para falar a verdade, eu tenho um carinho muito grande com a Câmara dos Vereadores. Muitos deles viraram amigos particulares meus de pouco tempo para cá. Então, sinceramente, como até me falaram sobre isso, não é acusação totalmente incabível. E quem me conhece, quem está lá, sabe o carinho que eu tenho pelos vereadores e com qualquer pessoa que cheguem lá. E principalmente os vereadores são eleitos pelo povo, então a gente tem que respeitar. Agora, deixando bem claro, vamos usar a política para fazer o esporte, não vamos usar o esporte para fazer política. Agora, tem uma crítica muito, muito recorrente, não só não é segmentada, né, ela não é nominada, mas inclusive ontem foi citado o nome, mas ocorre muito na Câmara agora, sobretudo o que você falou, estamos há um ano do pleito, amanhã a gente entra um ano do próximo pleito municipal, os bastidores já começam a esquentar, as movimentações já começam, de que alguns secretários estariam usando estruturas de suas secretarias como palanque para a próxima eleição a vereador. Você hoje estaria entre esses nomes do governo Rafael Diniz que se colocam como possíveis candidatos a vereador? Até agora não que eu saiba, mas tem tanta gente perguntando, inclusive Neném, deve ser bom esse negócio, porque eu nunca falei para ninguém que eu quero ser pré-candidato.
E caso isso aconteça, é uma decisão do prefeito. Quando o prefeito me chamou, foi para ser presidente da Fundação Municipal de Esporte. Isso eu deixei bem claro, isso aí. Caso seja para ajudar Rafael no futuro, a gente vai sentar e vai conversar. Antes de qualquer coisa, eu tenho que sentar com minha família. Eu já fui chamado para vir candidato a deputado estadual, deputado federal. Mas muitas pessoas têm me perguntado isso frequentemente, mas eu não sentei ainda com o prefeito para ver isso. Quem decide isso é ele, quem decide isso é o prefeito Rafael Diniz. Hoje eu fui escolhido pelo prefeito Rafael Diniz, sou secretário, é política, realmente, como ele falou, é política, são cargos políticos, então eu acho que o mínimo de respeito que você tem que ter é seguir as instruções de quem te colocou naquele cargo, que é o prefeito Rafael Diniz. Então, sinceramente, hoje minha preocupação é fazer a gestão que eu estou fazendo e melhorar cada dia mais com eventos, dando oportunidade de esporte às crianças, e lá para frente a gente senta e conversa. Então, são acusações sem pé nem cabeça, que sinceramente, às vezes não vale nem comentário, porque não tem lógica, não tem lógica. Então, eu acho que a gente tem que seguir trabalhando, tem que seguir fazendo o que a gente está fazendo, e tudo tem sua hora. Eu tive... desde que eu operei, que a gente sabe, acompanhou minha carreira, eu indo para a Olimpíada 2004, eu abri o peito, tirei um tumor de quase 1 quilo, uma doença pesada que eu tive, tanto que eu não embarquei, que eu fiz um índice para a Olimpíada em 2004 e realmente nas eliminatórias eu fui piorando, e encerrei minha carreira política, minha carreira de atleta, e logo depois entrei para a política, fui trabalhar com o Sabino, fui para a LERJ, ele foi secretário de Estado, depois fui para Rio das Ostras, fui subsecretário, fui secretário. Então, oportunidades eu tive milhares, e nunca quis, para falar a verdade. Então, eu acho que tudo tem seu tempo, mas, de novo, repito, essa decisão é do prefeito Rafael Diniz, então acusações sem pé nem cabeça, às vezes a gente melhor entrar por um ouvido e sair pelo outro. Esse fogo amigo dentro do governo não causa uma certa instabilidade, não? Sobretudo no momento de queda de arrecadação, um governo que não tem uma avaliação positiva, tal qual o elegeu em primeiro turno, tem uma queda de avaliação popular que é nítida, isso eu acho que todo mundo percebe, né? Esse fogo amigo dentro da Câmara, porque sempre parte de dentro dos governistas, não causa uma certa estabilidade? Mas eu acho que começou a campanha, como eu falei mais cedo, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso e parar de olhar para si próprio. E como a gente falou mais cedo aqui hoje, existem coisas boas, existem milhares de coisas boas acontecendo no governo Rafael Diniz. Só que às vezes você acerta 9 e erra 1, o pessoal foca em uma coisa que você errou. A gente não pode esquecer, gente, que nós estamos com metade do orçamento que a gente tinha no passado. Literalmente metade do orçamento. E querendo fazer as mesmas coisas. Então o prefeito Rafael Diniz entrou para quê? Para mudar. Ele vai e muda. Readequa o município. E é criticado, e fazendo coisas maravilhosas. Existem coisas maravilhosas acontecendo na cidade. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de balança e esquecer um pouco o ego próprio e tentar pensar como um todo, porque essa briga não ajuda ninguém, essa briga atrapalha o desenvolvimento de campos. Porque a gente, infelizmente, nós temos eleição de 2 em 2 anos. Então, a gente trabalha em cada 4 anos, a gente trabalha 2 e 2 briga. Então, assim, é uma coisa sem lógica nenhuma. Eu sou muito a favor de ter aquela eleição a cada 5 anos, porque você tem uma sem reeleição, que você consegue trabalhar, e ao invés de trabalhar 1 ano e brigar 1 ano, trabalhar 1 ano por interesses próprios, por interesses de partido, por interesses políticos. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho no bem maior, no bem da cidade, apoiar o prefeito que está ali, que seja no momento, que seja no futuro, vamos apoiar quem está ali no momento. Eu votei em Haddad, mas Bolsonaro está... Mas vamos apoiar Bolsonaro, vamos apoiar quem esteja na gestão, porque a cidade é nossa, é um carro só, se afundar, se um barco só, se afundar, afunda todo mundo. Então acho que falta um pouco dessa questão de união em pró da cidade. E cada um faz o seu, como eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu dentro da Fundação Municipal de Esporte, tentando fazer o melhor que eu posso para a cidade de Campos, que é ser servidor público. Servidor público serve o público. Sim. Então, na minha pasta, eu tenho certeza que eu estou com a consciência muito tranquila e tentando fazer a melhor gestão possível para a cidade de Campos. Eu não atendo 20 mil pessoas para mim, eu atendo 20 mil pessoas para as 20 mil pessoas e para o prefeito Rafael Diniz, que me colocou nessa posição. Depois a gente vai fazer alguns serviços, Rafael, falar sobre inscrições, inclusive voltar um pouquinho para a Federal Kids, um amigo que está ouvindo a gente até pediu algumas informações aqui, mas só para a gente fechar o campo político, só poder deixar o ouvinte atento que a gente vai voltar a esses assuntos, falar sobre as escolinhas, sobre como faz a inscrição, voltar a esses assuntos, serviço mesmo, né, que a gente fala, falar como funcionam os serviços da Fundação Municipal de Esporte. Mas só para a gente fechar o campo político, como eu falei, a gente está praticamente 1 ano da eleição.
Você faz parte do governo e é uma posição delicada, avaliar de dentro. Mas qual a avaliação que você faz do governo e como que você está vendo a configuração do tabuleiro político, como você já falou, atuou em outras atividades políticas fora daqui, inclusive. Como que você está vendo a arrumação do tabuleiro político, principalmente para o executivo em Campos? Eu acho que ainda tem bastante tempo pela frente. A gente sabe que é a mesma coisa. Eu dei um exemplo isso ontem. Você foi um pai de família. Dando um exemplo, tá? Hipotético aqui. Você tem um pai de família com 3 filhos e com uma esposa, você ganha R$3.000 por mês, comparando aos 3 bilhões de reais que era a receita. E durante 20 anos você está trabalhando da mesma maneira e dando o básico para os seus filhos, leva para passear, e de repente você passa a viver com 1,7, R$1.700 por mês. No começo o pessoal vai te apoiar, não, tá ali, tá tudo direitinho, tá certo e tal. Aí daqui a pouco você não compra um brinquedo pro seu filho, ele vai te criticar. Você não leva sua mulher para passear no shopping, ela vai te criticar. Então você começa a levar pancada por falta de dinheiro. Às vezes não é falta de gestão, gente. Existe gestão. Agora, quando você começa a cortar coisas que tem que cortar, as pessoas começam a criticar. Então, o problema grande de Campos hoje não é Rafael Diniz, o problema é falta de dinheiro comparado ao gasto absurdo que tinham antes. Para que tanto concurso público? A folha de Campos hoje é 75 milhões mês. Se você multiplicar isso por 13, já vai praticamente o orçamento inteiro. Você ainda bota RPA, ainda bota... que não é o problema, o RPA não é o problema do município. O problema do município são os 76 milhões de reais de custo que você não pode cortar, que tem instabilidade, que a gente tem que realmente... A questão do ponto eletrônico é excelente, que a gente vai ver quem trabalha e quem não trabalha, realmente. E se realmente as pessoas que ganham 76 milhões no contexto geral trabalhassem com vontade, a gente não teria esse problema. Então, o grande problema no município hoje, o desgaste, é desgaste financeiro. E é lógico que o culpado de tudo, quando enche a rua, é o prefeito. Então, quem leva pancada é o prefeito, tendo culpa ou não. Agora, ele não tem culpa de terem feito no passado o que fizeram no passado e ter uma máquina tão encharcada, que a gente pegou uma máquina muito encharcada, que é um erro não só de Campos, não, é um erro de... Eu morei nos Estados Unidos, em Knoxville, no Tennessee, a prefeitura lá tinha 68 integrantes, 68. Era tudo funcionários. O resto tudo era terceirizado. Uma cidade de 350 mil habitantes. Campos tem 20 e poucos mil funcionários. Então, e não foi o Rafael Diniz que colocou esses funcionários. Já vieram do passado. Então, eu acho que o grande erro é a máquina inchada, realmente, não estou falando de Campos, mas isso funciona para o Brasil todo, principalmente o estado do Rio de Janeiro, que atrapalha. Então, quando cai uma arrecadação com uma máquina inchada, você não consegue sustentar. E quem é o culpado é o prefeito. Então, se a população entender um pouquinho disso e ver as atitudes que estão sendo feitas para passar a viver, em vez de com R$3.000, com R$1.700, começa a entender, é só fazer conta. A folha, junto com a RPA, junto com o concursado, e 76, é 85 milhões mês. Multiplica por 13 isso. Acabou o dinheiro de Campos. Sobra 500 milhões, 400 milhões para você fazer tudo. Saúde, educação, esporte, cultura, enfim. A conta não bate, não fecha a conta. Falta dinheiro todo mês. Então, o que a gente realmente tem que fazer é olhar um pouquinho com o olhar, em vez de criticar o tempo todo, tentar olhar para o lado positivo, como a gente falou um pouco mais cedo aqui, e deixar o prefeito gerir e tentar consertar a cidade, que eu acredito muito no governo que a gente está hoje, e está tendo que tomar atitudes, às vezes, difíceis, mas são atitudes que têm que ser tomadas, senão a prefeitura para totalmente. Agora, e o tabuleiro para 2020? Nomes como o próprio prefeito Rafael, que já se colocou à reeleição, o deputado federal Vladimir, que disse que não é candidato, mas se porta como tal, o Caio Viana, e aí vem outros nomes correndo por fora, não que não tenham direito, mas porque são 3 famílias tradicionais de políticos, né? E outros nomes que tentam surgir, o Beethoven, que a gente citou aqui em algum momento, acho que foi até nos bastidores, Alexandre Buchaú, o Marcelo Mérida, pela classe empresarial, um nome que está se consolidando também, entre outros candidatos. Como que você vê essa arrumação a um ano do pleito? Eu acho que agora está começando a esquentar um pouquinho, como a gente falou um pouco mais cedo. Só para ter os deputados Gil Viana e também Rodrigo Bacelar, para não esquecer, pelo menos os políticos de mandato. Eu acho que está muito no início ainda, realmente as pessoas estão começando a botar a cabeça para fora um pouquinho e botando o termômetro. Eu acredito... olha só, gente, eu vou dar um exemplo meu. Eu deixei de ir para 2 Olimpíadas, uma por 26 centésimos, outra por 12 centésimos. Então, e na última Olimpíada eu fiz o índice olímpico e não fui por causa de uma cirurgia, faltando um mês para embarcar.
Então eu acredito, isso ciclos a cada 4 anos. Eu acredito muito até a última gota. Eu já vi políticas, por exemplo, eu tive um exemplo lá que Sabino perdeu a eleição lá para Carlos Augusto. Sabino estava com 25 pontos na frente, faltando 2 semanas, 3 semanas para a eleição, e Carlos Augusto ganhou por 600 votos. Então, política está muito longe. Sinceramente, eu acho que está muito longe ainda. Eu acho que, pelo menos o grupo do Rafael tem que acreditar, sim. Nós temos totais chances de reverter esse quadro em nível de perspectiva de rua, mostrar a realidade realmente de Campos. Mas eu acho que está cedo para dizer quem tem chance, quem não tem chance. Eu acredito no barco que eu estou e tem muita água para rolar ainda aí. Se Deus quiser, a gente vai dar tudo certo. Eu vou citar um outro exemplo de esporte para ver da determinação. Por 12 anos, o Goran Ivanisevic, um tenista, talvez o maior sacador da história do tênis, tentou ganhar o Wimbledon, que era uma grama que era bem adequada ao jogo dele. Nunca. Perdeu o final, várias semifinais, isso aqui. E quando ele estava abandonando a profissão, ele falou, não vou jogar, já estava como 100 do mundo. Deram um convite a ele, foi só como o Canto dos Cisnes, olha, você está convidado a jogar o Wimbledon. Ele treinou firme 6 meses, foi jogar, ganhou. Foi campeão de Wimbledon. Ele desabou na quadra a chorar. Acho que ele irrigou aquela quadra de lágrimas. A gente do esporte acredita muito e confia muito até a última gota. Então eu confio muito, voltando à área política, no atual governo, confio e gosto muito do prefeito Rafael Diniz. E agora, especulações, vontade, todo mundo tem, como a gente acabou de falar aí. Eu acho que se a gente deixar um pouco o ego e pensar na cidade, todos saem ganhando. Então está faltando um pouquinho disso. Em vez de machucar, faz o seu, poxa. Como eu faço lá, faz o seu. E vamos acreditar num futuro melhor para Campos. E na hora da eleição a gente vai ver o que vai acontecer. Você citou aí a questão financeira, a queda de arrecadação, e tem no dia 20 agora uma decisão que pode alterar ainda mais, piorar ainda mais a situação financeira. Você acha que caso a partilha dos royalties passe pelo Supremo Tribunal Federal, muda essa configuração toda de pré-candidatos, na sua opinião? Eu acho que hoje já ser prefeito de Campos já é um trabalho muito difícil para ser prefeito de Campos com a atual circunstância. Se vier essa questão da partilha, realmente o estado do Rio de Janeiro todo vai estar numa situação complicadíssima. A gente ficou, infelizmente, refém de royalties, foi muito mal aplicado. Eu faço uma comparação, eu fui agora a Abu Dhabi com o pessoal lá e vi o que eles fizeram com o pessoal do Paraesporte, vi o que eles fizeram com o dinheiro do petróleo e o que o estado do Rio fez com o dinheiro do petróleo. Então, um número básico aqui para vocês verem, a Abu Dhabi recebe 16 milhões de turistas ano. 16 mil, Abu Dhabi, uma cidade, Abu Dhabi não, perdão, Dubai, 16 milhões de turistas ano. O Brasil recebe 8 milhões de turistas ano. O Brasil, diferente de uma cidade. Então está aí a diferença do que foi feito. Então a gente ficou refém do royalties para sustentar a máquina, em vez de desenvolver a região. E hoje está aí com a queda da arrecadação, com a crise que a gente passou. Nós tivemos um presentinho, entre aspas, né, que foi o seu Sérgio Cabral, que conseguiu acabar com o estado do Rio de Janeiro todo. Então, os prefeitos estão sofrendo muito, e se vier a partilha, realmente, eu acho que muda muito a questão do quadro de quem quer ser prefeito ou não. Com certeza vai mudar. O cara vai pensar, hoje, a família vai chamar, fala assim, olha, vê lá, porque você vai... olha o abacaxi que furada que você vai entrar. Mas é interessante isso, realmente, né? Porque em 2013, a gente sempre fala que foi quando foi feita a votação no Congresso, e agora que as pessoas estão se manifestando e estão se movimentando. E esses 6 anos? Os governos anteriores fizeram alguma coisa? Faltou, isso não é erro só de 6 anos para cá, não. É erro de muito tempo para trás. Tempo para trás. A gente, em vez de... A quantidade de terra que Campos tem, gente. Campos era para ser... plantador de soja, pegar essas terras todas, muitas terras devendo bilhões de impostos para a prefeitura, faziam parceria com essas dívidas e desenvolver agricultura com força. Quando teve dinheiro, não fez, entendeu? Então é fácil criticar quando não tem dinheiro. Então eu acho que a gente tem que olhar para frente e, de novo, deixar um pouco o ego de lado e pensar um pouquinho na cidade, que se a gente fizer isso, a gente, pelo menos, que eu aprendi muito isso com o povo americano. Eles são muito unidos, independente de político ou não, são patriotas e defendem a cidade e defendem o país antes de qualquer coisa. Eu acho que falta um pouquinho isso para o campista, falta um pouquinho isso para o brasileiro, mas
cada um fazendo o seu, como eu tento fazer o meu, acho que a gente consegue mudar um pouquinho o futuro e ter uma cidade melhor, entendeu? Que o povo não tem nada a ver com essa briga. Quem realmente é o importante dessa história toda é o povo de Campos e esse que merece respeito e carinho. Twin, a gente está caminhando para o final, já são 8h30, né? 8h30 agora, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Vamos falar de alguns serviços para orientar nosso ouvinte que quiser participar das atividades, participar das escolinhas. Vamos começar pela Federal Kids, que foi nosso primeiro assunto. Quem ainda deseja fazer a inscrição, qual é o caminho para fazer a inscrição, que a gente não falou lá no início? As inscrições é www.federalkids.com.br. Provavelmente hoje vai entrar, já acabou as inscrições. Se tiver, tem até 14 anos. Mas a gente vai reabrir. Tem que ficar abrindo toda hora. As pessoas que não forem entregar lá os alimentos na Fundação Municipal de Esporte vão perder as inscrições. Então a gente vai reabrir. Quem faz isso é a própria Polícia Federal. É de graça a corrida, é só 4 quilos de alimento para tirar o kit. Então quem quiser participar e não conseguiu até agora, tem que ficar igual o ingresso de Copa do Mundo. Você vai entrando toda hora. Pintou uma vaguinha, se inscreve e depois, quem se inscrever depois, se não conseguir entregar os alimentos na Fundação Municipal de Esporte, tem que ir lá, no Shopping Boulevard, dia 10, 11 e 12, e retirar o kit. Mas provavelmente a gente já está com cerca de 4 mil pessoas inscritas aí já, mas com certeza, quem não entregar os alimentos na Fundação de Esporte, vai ter gente que vai ter chance ainda de entregar. Falta ainda, se eu não me engano, mais de 600 pessoas entregarem os alimentos. Então, acredito que dessas 600 aí vão abrir mais umas 400 vagas aí. E o limite é hoje, é amanhã? Quando? O limite é hoje. A gente falou hoje, a gente vai deixar no máximo até amanhã e realmente vamos cancelar as inscrições. Então, quem fez, vai deixar para a última hora, vai perder a inscrição realmente. E lembrando, isso quem quiser correr na Federal Kids, mas o evento Federal Kids é aberto ao público. A gente pede, quem puder ir, levar 1 quilo de alimento, para a gente depois doar para instituições que realmente precisam de alimento, que a gente sabe a dificuldade, às vezes, de várias instituições filantrópicas que precisam da nossa ajuda. Então, a gente espera arrecadar aí mais de 8 toneladas de alimento nessa Federal Kids. E vai lá ver o show da Esquadrilha Céu, que é igual a Esquadrilha da Fumaça, a Força Aérea Brasileira, que vai ter show, vai ter apresentação de cachorro, daqueles cachorros treinados. Então vão ter várias apresentações, vai ser um dia bem gostoso, bem bacana lá. Vai ter food truck, vai ter cerveja artesanal, então é para todos os gostos. Quem quiser aparecer lá, vai ser 13 de outubro, a partir de 7h30 da manhã, na Arthur Bernardi, na Via Esporte, lá que a gente fecha todos os domingos. E os instrumentos de esporte da Fundação, onde que eles estão? Não é só na sede da Fundação Municipal, né? Tem vários instrumentos espalhados pelo município, onde eles funcionam, o que eles ofertam, de uma maneira... Acho que não dá para a gente detalhar tudo aqui, né? Mas de uma maneira geral. A gente hoje está em 49 locais. Quando a gente assumiu, eram 7 locais que tinham 7 ou 9 locais. Hoje são 49 locais espalhados. Tem o farol o ano inteiro, que é a questão do farol só tem no verão. Farol, a gente tem 6 modalidades, estou começando lá da ponta. Dores, Santa Maria, Santo Eduardo, Tocos, Travessão. Então a gente está espalhado. Lagoa de Cima, estamos com projetos de esporte náutico com Lagoa de Cima. Então a gente está espalhado em 49 locais com 50 modalidades diferentes. As próprias Vilas Olímpicas, hoje que a gente chama de sede, né, centro esportivo da escola, exatamente para vincular a escola e a educação. Então a gente mudou o nome, que não é uma Vila Olímpica. Não sei quem botou o nome Vila Olímpica, não é uma Vila Olímpica, porque a Vila Olímpica tem que ser piscina olímpica, tem que ter pista de atletismo. Então é um centro esportivo que a gente botou sede, que é centro esportivo da escola, para fazer realmente o contraturno escolar. Foi aí que a gente subiu muito, que a gente está indo nas escolas falando, você estuda aqui de manhã, a gente pegou as Vilas Olímpicas, né, as sedes, e fez um raio de 5 a 10 quilômetros em volta de cada sede dessa, e vai dentro da escola pedir para no contraturno escolar a criança estar lá. Então é um semi-integral voluntário. A criança estuda de manhã, à tarde vai fazer esporte. Estuda à tarde, de manhã vai fazer esporte. E com isso a gente pulou de 1.200 atendimentos para 20 mil atendimentos. Mas a gente está espalhado em 49 locais. Se alguém tiver dúvida o que fazer, aonde fazer, só ir na Fundação Municipal de Esporte, que a gente tem um setor de inscrição que tem todas as modalidades e todos os locais, ou procurar um local mais próximo, Jardim São Benedito, Praça Santo Antônio, várias praças do IPS, Santa Amaro, enfim, tem várias praças com várias atividades. No Jardim São Benedito, por exemplo, tem 8 modalidades esportivas lá, a gente atende mais de 1.500 pessoas só no Jardim São Benedito. Então o esporte não falta.
A preguiça nossa que a gente está falando aqui, a gente está fazendo tanto esporte que não tem tempo de fazer esporte. Então, oportunidade, tudo de graça para a população. Ontem eu até filmei, eram 4h30 da tarde, eu estava lá na Fundação de Esporte, filmei a piscina lotada, nadando. Então, é gostoso ver isso, que realmente a população, sem custo nenhum, ter essa oportunidade que a Prefeitura está dando, através da Fundação de Esporte, de dar um pouquinho mais de qualidade de vida para as crianças. E só para encerrar aqui, ontem eu estive lá na sede do Alphaville e cantamos parabéns para um projeto pioneiro em Campos, que é a escolinha de triatlon, que nós estamos... Eu ia puxar sobre isso agora. Nós estamos com mais de 60 crianças na escolinha de triatlon, e eu peguei a aula das crianças de 6, 7, 8 anos, foi um papo super gostoso com eles. Só existe, que a gente saiba, só existe 3 escolinhas de triatlo públicas no país, e nós somos uma das 3. O Rômulo, que é um grande campeão do triatlon, é o nosso coordenador, com mais 3 professores que dão. Então, eles nadam, pedalam, correm. Tem um garoto, que não veio o nome dele aqui agora, que tem 13, 14 anos, que ganhou o Campeonato Capixaba, pegou medalha no estadual, fruto do nosso projeto. Então, a gente está formando campeões E, às vezes, dentro do triatlo, você descobre um nadador, você descobre um corredor, você descobre um ciclista, ou descobre um que faça os 3 juntos. O próprio Cristiano aqui da Folha agora já está virando ídolo de todo mundo, levar ele para dar uma palestra lá para a turma lá. Mas até parabéns, Cristiano, pela sua dedicação. A gente tem visto os resultados dele. Cristiano, um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Então, é uma novidade. E o triatlon que ontem fez 1 ano, então queria dar parabéns à garotada toda do triatlon lá. Bom, são 8h36. O triatlon, só para lembrar um pouco, o triatlon começou a aparecer no Brasil em 80, 81. O Jornal do Brasil criou no Rio de Janeiro a famosa Maratona Atlântica Boa Vista, Jornal do Brasil. Como sempre, pioneirismo no esporte do Braguinha, do Almeida Braga, né? Que era o presidente da Atlântica Boa Vista, acreditou, depois Bradesco no vôlei. Olha, né? O Braguinha é um cara que a gente tem que tirar o chapéu em todo o esporte no Brasil. E a revista que o Jornal do Brasil lançou na época, chamada Viva, a revista da corrida, que acreditou no triatlo. E o editor chama-se, né? José Inácio Werneck, grande jornalista de tudo, né? E o triatlo realmente agora está mais do que solidificado, né? Mais do que solidificado. Várias modalidades. Esporte olímpico, né? Esporte olímpico, 3 modalidades ou 4 modalidades em distância. Só vocês me dão licença, que eu esqueci de falar, que como a gente começou falando do Flamengo aqui, aquela goleada, se não fosse aquele tal de VAR, com a raiva daquele VAR danado. A gente está hoje com 18 escolinhas de futebol, que é a paixão nacional, espalhadas por Campos inteiro. Então tem escolinha de futebol, vamos lá, em alguns locais aqui, na própria Fundação Municipal de Esporte, em Goitacazes, na UENF, em Toco, Santa Maria, Dores, Santa Mária, Saturnino Braga, Santa Cruz, Fundão, Espinho, Guarulhos, Parque Prazeres. Então, assim, a gente está com escolinhas de futebol espalhadas pela cidade inteira. Pretende abrir mais escolinhas. Realmente, agora a gente teve que dar uma segurada por causa dessa da crise realmente financeira, que a gente está com dificuldade até de pagamento, até conta simples que a gente fez aqui um pouco mais cedo. Mas a gente está espalhando essas escolinhas de futebol, focando nas crianças até 15 anos. Pretendemos fazer esse ano ainda um campeonato campista de futebol amador, chamando o pessoal do futebol amador, sem A, B, sem Liga de A, Liga de C, fazer um campeonato campista setorizando por locais, depois fazendo uma grande final, 8ª de finais, 4ª de finais, e fazer uma competição com essas nossas escolinhas aí, que a pretensão é triplicar essa quantidade de escolinha, mas realmente com as dificuldades, mas já temos com 18 escolinhas de futebol que não tinham, há mais de 10 anos, não tinha escolinha de futebol em Campos. Então é uma paixão nacional. A gente deixou por último aqui, que a gente realmente está começando a investir, e é um dos meus focos principais hoje, pulverizar essas escolinhas, que cada escolinha dessa atende 100, 150, às vezes até 200 crianças. Bom, então eu agradeço demais ao Rafael. Sei que você vai voltar muito em breve, porque assunto não falta, né? Vários assuntos para a gente estar sempre conversando, principalmente essa parte do esporte e o que o esporte contribui para a melhoria de vida de uma comunidade, de uma cidade, de um município.
Nós vamos agora, eu agradeço ao Arnaldo confirmando amanhã nós temos... Amanhã nossa pauta vai ser o Outubro Rosa. Outubro Rosa, nós temos vamos ter um representante do Hospital Escola Álvaro Alvim, um representante também da Prefeitura, das ações da Prefeitura. A gente falar todas as ações que vão ser desenvolvidas durante esse mês. Lembrando que a prevenção tem que ser sempre, né, a questão do câncer de mama. Não só o câncer de mama, mas é um símbolo, é um mês simbólico de atividades especiais esse mês de outubro. Exatamente. E inclusive aqui na Folha FM nós temos toda terça-feira o Folha Saúde e a gente passa o outubro inteiro falando sobre, inclusive respondendo a perguntas de ouvintes aqui no Folha Saúde. Nós vamos fazer uma corrida, Outubro Rosa e Novembro Azul na Via Esporte também. Eu vou te confirmar a data certinho lá, uma corrida ótimo. Bem bacana lá com alguns médicos parceiros. E para conscientizar realmente que isso é extremamente importante. Outubro Rosa e Novembro Azul vai ser uma corrida mista. Exatamente. São os dois cânceres que mais matam, né? Nas mulheres, o câncer de mama e o câncer de próstata, que maior incidência no homem. Muito obrigado, Rafael. Prazer sempre ter você aqui conosco. Arnaldo, até amanhã. Até amanhã. Temos agora, vamos ao direto da redação, nós temos agora na Folha da Manhã o repórter Ícaro Barbosa, que nos vai passar o direto da redação. Com você, Ícaro.